Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite, o Senhor trouxe uma pequena palavra ao meu coração, para trazer ao coração dos irmãos acerca de aflição, tribulação ou tentação. A palavra do Senhor nos ensina algo muito importante para as nossas vidas. E eu quero ler o livro de Tiago, no capítulo de número 4 e no versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós sabemos que a diferença entre a aflição, a tribulação e a tentação. A aflição, a tribulação, elas são os problemas da vida. Impulso para a prática de alguma coisa censurável e não recomendável. Então, a tribulação, a aflição, nós vemos que é bem diferente de tentação. Porque a tentação, ela é o desejo veemente. Ela é um desejo violento, um desejo que arde, um desejo ardente. E as pessoas às vezes confundem nos nossos dias tentação, ser tentado, resistir às tentações e passar por tribulação, por aflição. A aflição, nós vemos que a igreja, ela já passou por muitos tempos por aflições, perseguições, visto que muitos dos apóstolos morreram com mortes bárbaras, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, apedrejados, e de várias outras formas. Perseguições por causa do nome de Jesus. Isso durante toda a história da igreja. A tribulação, ela é como nos dias de hoje, nós vimos, são muitas doenças, muitos vírus, este vírus agora do Covid, que vem em todo o mundo, aterrorizando, matando pessoas, tirando vidas, ceifando vidas. A carestia, as coisas muito difíceis, o preço dos alimentos, preço de combustível, de tudo muito caro, um salário baixo. A era digital vem mudando muita coisa. A corrupção no governo, muitos homens com poder na política, eles trazem um mal muito grande para o povo. Povo este que sofre fome, que sofre muitas vezes sede, que sofre por não ter um dinheiro para pagar o seu aluguel, um dinheiro para pagar as suas dívidas. Muitos pais de famílias estão sofrendo por esses tipos de problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, aquele que está em Cristo também deve ter um bom ânimo, que Jesus disse, para vencer, para passar por determinados momentos de aflições, determinados momentos de tribulações, como nós passamos. O Salmo de número 34, e no versículo 19, nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Então nós vemos que aqueles que têm a sua vida entregues na mão do Senhor, que entregaram uma vez a sua vida a Jesus e que têm a sua confiança, que vive uma vida de oração, ele passa por esta situação, mas é diferente porque ele tem a quem ele buscar, a quem ele clamar. Porque a Bíblia nos garante, e Jesus nos diz, que tudo que pedíssemos no nome dele, assim seria nos dado. Mas para isso é preciso viver uma vida de comunhão com Deus. Para isso é preciso viver uma vida de profunda purificação, de estar em oração, de estar em consagração, de estar ligado com o Espírito Santo. Então, o que eu disse, que as pessoas, eles confundem a aflição, a tribulação, com a tentação. Ora, a aflição, ela não traz consequências para a sua vida. A tribulação, os momentos ruins da vida, do mundo, ele não traz nenhuma consequência para você. Você passa por eles, dando glória a Deus. Passa por dificuldades, passa por problemas, mas passa dando glórias a Deus. Mas nas tentações não resistidas, aí pode ser sofrido consequências terríveis. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a orar e ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então nós vemos no livro de Tiago, no capítulo de número 1, no verso 12 ao 16, nos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Então, o que o apóstolo Tiago está nos dizendo aqui é que o homem, ele é engodado, o homem, ele cai nas suas próprias tentações. A tentação, ela é algo que vem pelos olhos. A tentação, ela é algo que começa a vir através de um olhar. Então ela é totalmente diferente das aflições. O que eu quero te dizer nesta noite é que tem pessoas que estão confundidas. Chega às vezes e fala assim: pastor, eu estou passando por um problema. Irmão, eu estou passando por um problema tal, e eu fiz tal coisa errada. Eu saí com uma mulher alheia,
eu peguei um dinheiro, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu estou buscando de Deus, estou passando nessa tribulação. Irmãos, isso aí não é tribulação. Isso aí foi falta de vigiar. Isso aí foi falta de oração. Isso que você está passando é porque você não resistiu aos ataques do inimigo. É porque você não resistiu àquilo que o inimigo colocou na sua frente. É porque você não resistiu a um desejo ardente no seu coração por algo que você sabia que era proibido, sabia que era errado e deixou-se levar. A Bíblia Sagrada nos diz, lá no livro de Gênesis, que a serpente tentou a Eva, porque ela teve um desejo ardente pelo proibido. Eu quero ler com os irmãos, aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só para você ver essa palavra. Como que o diabo ele é astuto. Parece que o proibido sempre é mais gostoso, só parece. Parece que o proibido sempre é melhor, sempre é mais gostoso, porque é do diabo e é mentira. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então a pessoa tropeça nas pequenas coisas. Uma palavrinha tão pequenininha, uma palavrinha insignificante, é o não tem nada a ver. Muitas pessoas hoje estão fazendo coisas e dizem isso não tem nada a ver. Isso é só um pouquinho, não tem nada a ver. Ah, mas vai ser só uma noite. Não tem nada a ver. Não, eu estou no meu trabalho, nós estamos escondidos, não tem nada a ver. Mas é uma palavrinha pequenininha. Satanás conseguiu um engano terrível para Eva. E ele disse, o Senhor Deus disse para não comer da árvore, porque certamente morrerás. Mas a serpente olhando, ela vendo que a Eva tinha, a Bíblia diz que ela tinha desejos, ela mostrou vontade, porque ela viu que aquela árvore era boa. Versículo 6, ele diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, ela desejou. Eu acredito que um desejo ardente dentro de Eva. E aquilo ali não foi somente naquele dia, ela já vinha maquinando, pensando naquele desejo. E o diabo estava ali à espreita, observando o momento certo para dar o bote. Porque ele faz sempre assim. Ele quer agir no proibido. Ele quer agir no que não pode. Ele quer destruir a imagem de Deus. Ele quer destruir aquilo que Deus fez. E ele fica maquinando um jeito. E ele escolhe
a parte fraca. Deus não havia falado com Eva. Deus falou com Adão. Onde estava Adão naquele momento? Talvez Eva saiu da presença de Adão e foi dar uma volta por ali. Então Eva sai, ela vai caminhar e de repente ela se encontra só. E o diabo usa as suas estratégias. E ela peca, ela cai na sua tentação, é engodada pelo seu desejo e ainda coloca o seu marido, o homem que estava ali, que era o marido dela, o seu parceiro, em situações difíceis. Porque quando Adão chega ali, ele também viu aquilo ali. Ele também sentiu o desejo. E ele foi enganado. Sendo ele enganado, ele descobriu que também havia desobedecido. Ele caiu na tentação. Ele fez o que Deus disse para não fazer. E agora, o pecado entra. E aí, quando eles não resistiram à tentação, veio a queda. E a consequência junto. O pecado. A partir deste momento, a partir desta hora em que eles não resistiram à tentação e pecaram, Deus agora já estava com tudo em mente, porque o primeiro homem errou, mas o segundo homem que viria, este iria resistir. Era preciso de alguém para quitar, porque Satanás havia feito com que o homem caísse. E a obra-prima de Deus, por não vigiar, por não obedecer a Deus, por não dar ouvido à voz de Deus, por não vigiar naquilo que Deus disse, cai, peca. E agora é preciso de arrependimento. Este perdão agora veio por toda a sua posteridade. E o diabo ainda hoje continua trazendo a mesma tentação. E por isso a Bíblia nos diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu digo fugir, é sair da presença, é não encontrar. Quando eu digo fugir, se um chegar, o outro sai. Como aonde chega a luz, as trevas fogem. Agora, a Bíblia Sagrada nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As Escrituras nos mostram um homem chamado José, que você conhece a história, um jovem sonhador, que foi vendido pelos seus irmãos. Inclusive José é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. José, ele é vendido por ciúme dos seus irmãos, por causa da sua túnica. Agora, José vai ser levado ao Egito pelos midianitas, uma caravana de midianitas, levam José ao Egito. A Bíblia nos diz que este jovem sonhador, que não sabia o porquê estava ali, que não sabia o porquê estava indo para o Egito como um escravo, um menino bom, um menino estudioso, um menino amado pelo seu pai,
estava indo para o Egito como um escravo sem saber por quê. E isto devia bater no coração de José e na sua mente: por que eu estou aqui? O que eu fiz? Agora a Bíblia diz que José chega ali, ele é vendido para Potifar. Potifar põe toda a confiança naquele jovem. E um belo dia, a mulher de Potifar, que já estava de olho em José, desde da feira de compra e venda de escravos, ela olha para José, escolhe ele, e o seu marido leva José para dentro da sua casa. José tem toda a confiança de Potifar. Um rapaz que agora ele entrou ali, e o mais importante, que a Bíblia Sagrada diz que José, quando ele entrou ali no Egito, mesmo entrando como um escravo, a Bíblia diz, e Deus entrou com José. A Bíblia diz que ele foi vendido para a casa de Faraó, e quando ele pisou os pés na casa de Faraó, diz a Bíblia, e entrou Deus com José na casa de Potifar. E um belo dia, José está ali e a sua mulher tenta agarrar José. Ela chama José: deite-se comigo, vamos nos saciar de amores. Mas José temia a Deus. Ele não se entregou. José é um tipo de Jesus, resistiu ao diabo, resistiu às investidas daquela mulher. E quando Satanás, naquela mulher ali, viu que não tinha jeito, agarrando José pela sua roupa, José sai da sua presença, mas ela fica com as suas vestes. E as suas vestes servem para o acusar. José pagou um preço muito caro por não deitar com a mulher de Potifar, por resistir ao diabo. E ele foi lançado à prisão. Mas o que eu quero que você entenda é que José, ele foi caluniado, ele foi difamado naquele momento ali, ele foi tido como um mentiroso, como um homem que traiu a confiança do seu Senhor. Todos ali que estavam vendo, agora já queriam talvez bater em José, mas uma pessoa estava olhando para ele. E quando ele foi lançado na prisão, a Bíblia Sagrada diz que Deus entrou com José na prisão. Veja que sempre o Senhor está com aquele que observa a sua lei. Veja que sempre o Senhor, Ele está com a pessoa que tem uma vida com Ele. Veja que a tentação, ela não pode vencer aquele que tem uma vida reta diante de Deus, aquele que teme ao Senhor, aquele que não se entrega por um minuto de prazer para perder as bênçãos de Deus na sua vida, aquele que não se entrega a um minuto, a momentos de prazeres para perder a sua eternidade com Deus. Não! E Deus sempre estava com José, tanto que por ele resistir, nós não vemos mais na Bíblia o diabo tentando a José. Mas o que eu vejo é um José agora decifrando os sonhos de Faraó e sendo colocado um anel em seu dedo. Naquele dia ele acordou numa prisão, mas naquele mesmo dia, por ser fiel a Deus, por ser temente a Deus, por guardar a sua palavra, por guardar aquilo que o seu pai lhe ensinou acerca do grande Deus poderoso, e por resistir à tentação, ele dormiu aquela noite na prisão, mas naquele dia, ele acordou aquele dia na prisão, mas naquele mesmo dia, ele dormiu num palácio
como governador do Egito. Veja que um homem e uma mulher que entrega a sua vida, e resiste às tentações, ele é um vencedor. Ele se torna um vencedor. Agora, o exemplo, quem nos deu o maior exemplo foi Jesus. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? O Senhor trouxe ao meu coração essa palavra. Porque eu sei que neste exato momento, muitas pessoas estão passando por isso. Milhares de pessoas estão passando por tentações e por problemas, por serem tentados e não resistirem a tentações, cederem às investidas das tentações de Satanás. Muitos estão até me assistindo agora, ou vão me assistir daqui a alguns dias, mas eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor trouxe era para ir de encontro a você que está me ouvindo agora. Você que está passando por um momento difícil. Você que caiu em uma tentação, em uma cilada do inimigo. E agora está difícil sair desse laço. E agora está difícil se desfazer. Jesus disse em Mateus capítulo 4, está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, tá vendo? O tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. Veja que ele tentou a Eva com uma pequena palavrinha que ela tropeçou em cima daquilo. Quando Deus disse para não comer o fruto, porque certamente morrereis, ele disse: pode comer, porque certamente não morrerás. O não é uma palavra que tropeçaram em cima dele. Tropeçaram naquela pequena palavrinha. E agora o diabo chega para Jesus e ele diz: se tu és o Filho de Deus. Aqui ele já tenta colocar uma dúvida. Aqui ele já tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus. E isso ele faz com as pessoas. A primeira coisa que ele faz é tentar colocar uma dúvida no coração. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que Jesus, ele tinha se batizado ali com João. Agora ele vem e vai para um jejum, vai para o deserto orar 40 dias e 40 noites. Ora, uma pessoa orando 40 dias e 40 noites em jejum, ele está com uma fome tremenda. Satanás sempre irá te tentar na sua necessidade, naquilo que você mostra necessidade. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Ele estava rodeando ali, olhando qual era a necessidade física de Jesus. E ele percebeu que Jesus, como homem, ele teve fome. E o que ele fez? Ele veio lhe oferecer, colocando dúvidas no coração de Jesus, fazendo parecer aquelas pedras ali pães. E ele diz: ordena essas pedras que se tornem em pães. Mas Jesus disse: nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus resistiu a Satanás. Ele sempre vai tentar você naquilo que você gosta. Ele sempre vai tentar você naquela dificuldade, naquela necessidade que você tem. Existem pessoas que têm necessidade de sexo. Existem pessoas que têm uma necessidade de sexo desenfreada. Pois Satanás irá te tentar nesta área. Existem pessoas que têm necessidade, mulheres, necessidades de mostrar o seu corpo.
pois Satanás irá te tentar nesta área. Existem homens que sentem necessidade de mostrar quem ele é. Na hora que ele está com a sua esposa e contar para alguém, Satanás irá tentar você nessa sua necessidade. Então ele sempre vai pegar você na concupiscência dos olhos, porque quando ele disse, faça com que essas pedras se tornem em pães, Jesus, com tanta fome, a primeira coisa que ele faria, olhar para aquelas pedras. E quando você está passando por um jejum, como Jesus esteve ali 40 dias, a primeira coisa que você veria ali era um pão, pelo poder da palavra. Mas Jesus resistiu ao diabo. Então a Bíblia diz que o diabo leva Jesus à cidade santa, lá no pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, novamente tentando colocar dúvida no coração. Ele sempre fará isso. E você vai dizer, será que eu sou salvo? Será que eu errei? Será que isso? Será que aquilo? Não, se você é um filho de Deus, resista ao diabo e tenha certeza que você é salvo. Tenha certeza que você é lavado pelo sangue de Jesus. E ele diz, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropecem alguma pedra. Ele cita o Salmo 91 para Jesus. O diabo, ele cita a Bíblia. Ele tenta Jesus aqui mostrar sinal. Se tu és o filho de Deus, mostra esse sinal, porque os anjos vão vir e vão te segurar. Assim está escrito. Mas Jesus disse, também está escrito. Olha, Jesus resistindo a ele. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas você pensa que Satanás, agora ele desistiu? Ele tenta Jesus aqui, tentando mostrar para que Jesus fizesse sinais. Tem sido assim em muitas igrejas, muitos lugares. Pessoas são tentadas pelo próprio inimigo a darem falsas revelações, a darem falsas profecias, tentações erradas, que não resistem ao diabo e são levados pelo vento com mentiras, com profecias, com revelações mentirosas. A Bíblia continua dizendo, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus resiste novamente a ele. Mas ele tenta mais uma vez. A Bíblia diz, novamente levou o diabo, Jesus, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrados me adorares. Ele tenta Jesus com poder, tentando mostrar a Jesus, se tu me adorares, tudo isso será seu. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus deu a ele o poder para ele operar por um tempo. E ele tenta, ele olha, ele circula dia e noite. Ele anda ao derredor, rugindo como um leão, tentando buscar a quem possa tragar. E existem pessoas que estão com o seu coração com vontades de terem poder, com vontades de poder, com vontades de poder. E Satanás tenta e ela é uma presa fácil. Mas Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus, mais uma vez, resiste ao diabo. E a Bíblia diz, então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e serviram. Oh, maravilhas!
Lamanagassou de cantarabaragaia. Deus, traz ao meu coração nesta noite uma revelação. Quando um homem e uma mulher, eles resistem ao diabo, ele resiste às tentações, Deus envia os seus anjos para o servir. Deus envia os seus anjos para trazer para ele aquilo que ele necessita, mas da parte de Deus. Quando você resiste às tentações do inimigo, a sua oração é respondida. Quando você resiste às tentações do inimigo, você tem comunhão com Deus e ele foge de você. Ora, nunca mais você vai ver, depois que Jesus resistiu a ele aqui, nós não vimos mais Satanás tentar a Jesus. Quando Jesus chegava, ou ele se manifestava e dizia: porque vieste nos atormentar para sair, ou ele já saía. Isto é cumprimento desta palavra. Ele fugirá de vós. Ele tem que fugir da nossa presença. Nunca mais ele tentou a Jesus. Então o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, não se deixe seduzir. Existem pessoas que estão sendo levadas neste exato momento por sedução. Mulheres que estão se entregando, mulheres casadas que estão se entregando a outros homens, que estão em ligações no WhatsApp com mensagens, talvez até mandando fotos nuas, trocas de mensagens, encontros escondidos. Você está caindo na tentação. E depois vai para a igreja procurar a Deus dizendo que está passando por aflição, por tribulação. Ah, Jesus, o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Isso não é aflição, isso você que procurou. Isso não é tribulação, isso é ceder à tentação. Isso foi um erro, isso é o que você está procurando com as próprias mãos. Não se entregue às tentações de Satanás. Não se entregue aos desejos, às seduções. Não se entregue aos pratos, às bandejas do diabo. Da mesma forma que ele enganou a Eva ali no jardim do Éden, ele engana muitos nos dias de hoje. Muitos estão morrendo, perecendo. Muitos estão ficando loucos. E o problema vai crescendo e não tem como contar. E não tem com quem desabafar. Mas eu te digo nesta noite, se você está vivendo uma situação parecida, uma situação que está sendo entregue a uma tentação, a um erro, quebre isso nesta noite, jogue isso por terra, se arrependa, revista do sangue de Jesus, peça ao Senhor para escrever o teu nome no livro da vida, mude de vida. Você precisa de purificação, você precisa ser perdoado. Você precisa de alguém para confessar. Confesse o teu erro. Se você errou com o teu esposo, confesse a ele. Se você errou com a tua esposa, confessa a ela. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confesse enquanto é tempo. Resolva esse problema enquanto há tempo. Coloque uma pedra no buraco. Tampe este lixo, jogue este lixo lá dentro. Coloque esta pedra em cima de uma vez por todas. E peça ao Senhor para te ajudar. Pessoas que estão vivendo uma vida derrotada por causa de mentira, por causa de segredo escondido. Já não suportam olhar para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. Pessoas que estão dentro de igrejas cheios de mentira, pastores com altares sujos, traindo a sua esposa, traindo mulheres, traindo os seus maridos. A igreja do Senhor não será arrebatada dessa maneira. Aquele que vai no arrebatamento, ele vai com a sua veste limpa, ele tem que estar com a sua veste branca, purificada pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia, Jesus! Não tem meio termo.
Não tem como fazer